Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Podmonte. Bora lá? É isso aí, fala, ouvintes! Está começando o podcast Podmonte em seu mais novo episódio. Hoje é um episódio diferenciado. Primeiramente, nós queremos aqui... Hoje teríamos, uma convidada em especial, mas por questões de respeito a ela e aos amigos e parentes, quem aí não sabe, o professor Joete, morreu nesta semana. E como forma de respeito, decidimos deixar o espaço dela em vago e a partir da semana que vem, retornamos com convidados especiais. Mas bora lá, bora começar. Tem muita conversa boa hoje, né, João? Fala, galera. Tem muita conversa boa hoje, tem muito tema aí pra abordar. Um deles inacreditável. Esse é polêmico. Inacreditável, tem muita coisa pra gente falar aí. Estamos começando aí mais um episódio, esse denominado rolê aleatório, porque a gente hoje aqui, basicamente, a gente vai falar asneira, que é esse o conceito de um podcast praticamente, né? Exatamente. João, vamos falar logo bora. do tema que tá tomando conta do imaginário do povo, que traz aí um fato curiosíssimo sobre um grande ídolo brasileiro. Não quer deixar isso pra frente, não? Surpresa. Pode ser surpresa. Bom, vamos falar da festa do peão, primeiramente. A festa do peão que, por acaso, o Podmonte tem sido um grande arauto dessa festa. Sem falar que eu acho que desde o primeiro episódio, Desde o primeiro episódio a gente vem falando da festa do peão. Inclusive, no último podcast, nós fizemos um apelo e ele foi aceito. Não, mais do que um apelo, também primeira mão aqui no Podmonte. Se você perdeu, gente, pode conferir o nosso episódio anterior com a... Aproveita e ouça todos os outros episódios também. Mas o anterior com a Nega do Vinho, onde a gente falou da festa do peão. E claro, de quem, Rafael? Que a gente comentou. Falamos da Maria Aparecida Rodrigues Santos. Né? Também. Primeiramente, vamos agradecer, ao último episódio, nossa querida amiga Nega do Vinho, e que inclusive deu audiência esperada. Abrilhantou o nosso podcast. Brilhantou ainda mais. Um abraço, nega, tudo de bom novamente. Obrigado. Tudo de bom pra você, Ela que esteve aqui no primeiro podcast de Monte Alegre. E cantou a pedra. Exatamente. Falou que o Amado Batista viria na festa do peão. E olha só, tá aí, Amado Batista, hein, gente? Em primeira mão, no Podmonte. A tendência do Podmonte é isso, Contribuir o máximo possível e, quem sabe, fazer vários apelos. Levar entretenimento pro povo da Monte Alegre. Exatamente. E fofocas, assim que possível. Sei que o povo gosta. O povo gosta. Agora, povo do Monte Alegre. Inclusive, eu estou aqui me contendo porque eu quero falar logo do tema da semana. Aí se nós vai segurar, porque ainda nós estamos na festa do peão. Que vai acontecer em setembro. Em setembro. Dia 13 ou 14? Tô com essa dúvida. Tem essa dúvida aí, né? Mas acredito. O oficial até agora que mandou, Dia 14, 15, 16, 17. Isso. Valéria Barros. Exato. Nosso querido Amado Batista. Virá pra Monte Alegre. Princesa. Cantando os melhores sucessos. Regis Danés abrindo aí, todo. Certeza isso já? Regis Danés virá. Entrar na minha casa. Exatamente. Vai aí, quem sabe, abençoar nossa festa do peão, não? É claro. E aí, o interessante, que eu achei top, a prefeitura fazendo novamente, que é trazer um cantor gospel para que todo o público... seja atendido. Exatamente. Isso é legal. Em outras festas aqui, novamente, na festa do peão, teremos aí um agora gospel. E ainda tem, no dia do aniversário da cidade, George Henrique Rodrigo. Exatamente. Aquela música lá, cuida da sua vida, que da minha. Exato. Música boa, viu? Eu já não sei. Essa música é boa. Agora, a respeito da festa do peão, já que a gente comenta aqui todo
episódio. E vai ser um compromisso nosso, hein, gente? A gente vai comentar todos os episódios até a festa acontecer. Já que tem aí a nossa querida festa do peão, a gente imagina como é que vai ser a arquibancada, o rodeio, como é que vai ser as coisas. A gente espera que seja, pelo menos... Porque as arquibancadas da Expo Monte, eu não gostei muito, não. E foi poucas, parece. Foram poucos lugares. Poucos lugares. Da festa do peão do ano passado já foi melhor. Eu acredito que possa ser bem melhor do que a última festa agropecuária aqui de Monte Alegre. Será que estaremos introduzindo uma polêmica aqui? A polêmica do dia. Festa do peão é melhor que Expo Monte. Será? Bora. Estaremos lá, né? Claro. Assim, porque Expo Monte esse ano veio a Ana Castela, né? Veio, quem mais? Israel Rodolfo, Guilherme Santiago, Sim. Rick Renner. E quem mais? Um grande show, Rick Renner. O Nando Moreno. E teve o domingo Thales Less. Thales Less tem música aí. Thales Less é um dos maiores compositores do sertanejo. Exatamente. Tem o Gustavo Lima. Henrique Juliano, Maria Mendonça. O cara é realmente muito foda. Composições muito boas, mano. Agora, eu não sei qual que é a opinião do povo. Talvez a galera mais jovem. Apesar que eu sou jovem também, né? Talvez a galera mais jovem discorda de mim. Mas o show da Ana Castela não foi lá isso tudo, não, viu? Eu não fui. Não foi lá isso tudo. Por que você não foi? Eu não fui, eu tava trabalhando, né? Mas você não conseguiu arrumar um jeito ali? Não consegui, olha que eu pedi. Mas é uma certa marcação que, né, de fato, a gente tem... Afinal, eu tô lá pra trabalhar, bora trabalhar. Se tiver que trabalhar no show do Amado Batista, tá aqui o meu apelo já. Não, aí eu tiro férias. No show do Amado Batista. Não, e o importante falar agora... gente. Agora voltando lá a respeito da menina lá da Ana Castela, eu não achei o show muito bom, não. Ali eu acho que música dela mesmo, ela cantou 4. Exato. 4, 5. São poucas as músicas dela. Mas assim, ela é animadinha e tal, mas não foi o melhor show do Expo Monte. Israel e Rodolfo foram bem, né? Foram atenderam as expectativas, mas não foi lá um show. Agora, o melhor show do Expo Monte foi do Rick Renner. O pessoal gosta. Foi do Rick Renner. O pessoal gosta. Lembrar que... Rick Renner no estilo mais rock and roll. Sério? No estilo mais rock and roll. Os caras tocaram bastante no show. Olha, o que a gente já espera do Amado Batista, né? Quando vir, né? Todo romântico, cantando, todos os seus fãs. Então, o Amado Batista já é diferenciado, porque ele já veste um terno, já... O cara já fica um terno, não, costume. E o legal é que agora ele tá com um projeto muito bom, né? Que é relembrando os grandes sucessos do Amado Batista, inclusive com duplas como o Jorge Mateus. Mas é leituras com o pessoal mais novo. Exatamente. Para que todo o público possa, né, acompanhar todo esse projeto dele. E diga-se de passagem, ele tem uma das melhores músicas do país, eu acredito que sim. Quem é que não gosta da Folha Seca? Aquela música é linda. Com Simone e Simaria, então. Folha Seca? Folha Seca. Simone e Simaria. Que isso, Eu lembro daquela música. É uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento leva. Uma linda música com Simone e Simaria. Lembro que conheci algo assim. Parou. Por aí vai. É muito linda essa música. Eu gosto daquela música do Amado Batista que fala: pra que tentar me esquecer? Tá no meu coração. Agora eu esqueci um pouco, mas daquela. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via. É linda essa música, viu? Aquela princesa. E tudo a gente vai ver e ouvir ao vivo aqui em Monte Alegre na festa do peão. Com comentários exclusivos nossos. Do Pod Monte, né? Nosso que é o verdadeiro apoiador dessa festa, hein, gente? Exatamente. Tem uma música do Amado Batista que eu gosto muito. Qual que é a música do Amado Batista que você gosta muito, Rafael Lopes? Eu gosto de várias. Fui criado ouvindo essas músicas aí. Não só Amado Batista, mas ao som de Gilberto e Gilmar, Milionário José Rico, Eduardo Costa. Eduardo Costa que vai estar nesse Popec.
Expopec? Expopec. O que é isso? E diga-se passagem, a Expopec tá bem, se você for... É na mesma época de Monte Alegre? Da Festa do Peão daqui? Imagina, você prefere em qual show? Amado Batista. Ou do Alok? Rapaz, o show do Alok... E entrada franca, hein? Entrada franca, hein? E assim, gente, eu acho que nessa Festa do Peão melhorou um pouquinho, né? Veio o Amado Batista. Quem tá por dentro sabe que Jorge Henrique e Rodrigo é uma boa dupla. Exato. Valéria Barros, hein? Lembrando aí os grandes Qual sucessos. que é o sucesso da Valéria Barros? É uma música da Valéria Barros. Você perguntou quais os melhores sucessos. Tem dela com o Bruno Marrone, que é muito top. Tem também ela cantando com o Chitãozinho Chororó uma vez por mês. Linda música da Valéria Barros. Sim, Aquela me deixa alcoolizando o sentimento. É dela? Bruno Marrone. É dela? Olha isso. Vai cantar aqui em Monte Alegre. Me deixa que eu aguento. Boa música. A Valéria Barros vai trazer, né? Quem não lembra aí da Valéria Barros, né? Imperdível. Na Na quarta festa do piano de Monte Alegre de Minas. Ela tem uma bagagem. Alô, pessoal. Inclusive, eu vou falar, pessoal, vocês aí que fazem a festa do peão, me chama pra fazer a narração. Olha só que voz maravilhosa. Quarta festa do peão 2023. Olha só. Esse tem o que falar. Festa do peão, muito esperado pela população. Acho que Monte Alegre é uma das poucas cidades que tem cidades pequenas, né, que tem esse privilégio de ter duas festas tão importantes assim pro município, né, no ano, hein? Né? 2 ou 3 se deixar, né? Porque, querendo ou não, Expo Monte é uma grande festa. E aí, igual nós já falamos aqui, você tem aí o Congado também. Tem Expo Monte, tem o Congado, tem as folias de Reis, pra quem for lá. Reis, né? Inclusive, neste final de semana, teve a Folia de Reis. Então, assim, são festas que o povo Monte Alegre... Povo Monte Alegrista. Corte participa. Tá lá, todo mundo interagem com a festa, tá? É bem legal, gente. Se você não foi, vai lá, participa. É bom. O Congado, se você puder lá pular, cantar lá. Tá caindo fulô, Tá caindo, pô. É fuloço, não é fogo, não. É fogo? É fulô. Fulô? Eu acho. Olha. Polêmica. Polêmica não pode monte, hein? É tá caindo fulô ou é tá caindo fogo? Até porque se for tá caindo fogo, dá merda isso ainda, não? Tá caindo fogo? É. Eu vou te ser sincero, que eu não sei. Eu acho que é tá caindo fulô. Tá no céu, tá na terra, olele tá caindo fulô. Mas, Rafael, além da festa do peão, tem Expopec lá na Ituiutaba, né? Diz que o bicho vai pegar lá, né? Jorge Mateus, DJ Alok, Terá Leonardo. Terá também Raça Negra. Cheia de manias, toda dengosa. Pra quem Paparana, mais antigo, né? Que nem eu, que eu via, né? Ana Carolina? Carolina. Eu também não vi. Dele em casa, João. Da Ana Carolina, Cássia Eller, Cássia Marisa Monte. Marisa E Monte. tinha mais uma. Elis Regina. Não era da Elis Regina, era... Inclusive, gente, você... tudo bem que... quem for mais jovem e puder ouvir as músicas da Elis Regina, é conteúdo puro, entretenimento puro, é muito boa mesmo. As músicas da Elis Regina. Uma pessoa tão importante que foi pro nosso país. Um artista sem igual, não é mesmo? Rafael Lopes. A Elis Regina canta pra caralho. Canta pra caralho. Tem lindas músicas. A Elis Regina. E acredito eu que a Ana Carolina, com as suas músicas... Minhas gargantas. Essa música eu toco, cara. A letra dela, as músicas da Ana Carolina. Eu gosto da Ana Carolina, assim. E o Alô, você vai dançar lá também? Acho que lá? Não, eu acho que eu não vou lá. Acho que você vai pro lá, viu? Expopec. Lá em Tuiutaba, né? Pertinho daqui. E aí? Vai ou não lá na Expopec? De 14 a 24 de setembro. Aliás, eu vou usar a linguagem atual.
vai brotar ou não nesse pega? Como é que é? A linguagem atual é essa. Hoje eu não falo assim, pô, eu vou em tal lugar, não é? Vai brotar ou não em tal lugar? Vai brotar ou não? Nós iremos brotar em Monte Alegre, na festa do peão. Será? Claro, vou fazer questão de... Porque a moda agora é brota aqui no meu barraco. Como se é um olho aleatório. Pois é. João, falando aí, né, da festa do peão, aqui em Monte Alegre de Minas, é uma das melhores festas, então tá feito o convite para você ir à festa do peão, prestigiar, até porque é uma festa para a população. Parabéns a todos os envolvidos e parabéns também ao Podmonte, que contribuiu e apelou. E muito, contribuiu muito. Exatamente, contribuiu e apelou para a vinda do Amado Batista. Ô, Amadão Batista. É isso aí. Bora falar de... Futebol. Se nós falar de futebol, né, vai começar a falar daquele assunto polêmico, com aquele ídolo do futebol. Aí... Gente, eu não tô me aguentando. Eu vou ter que falar disso. Segura isso daí, João. Vamos deixar... Essa polêmica tem que ficar pro fim. Vamos falar... Beleza. Vamos falar de outras coisas agora. Rafael Lopes, será que o povo brasileiro vai sair do SPC? Eu espero que eu saia, né? Será que o povo brasileiro não vai ficar mais negativado lá no SPC? Lembrando aí que o governo aí, do atual presidente aí... Nine. Como é que é? O atual presidente chama como? É o Nine. Nine? Por que Nine, Rafael Lopes? É o Nine, né? 9. Companheiro, por que Nine, companheiro? Enfim, João, eu acredito que o governo lá fazia aí na minha opinião. Desenrola, bate, joga de ladinho. Fala isso pra sua dívida depois que você aderir ao programa do governo. Você, João, sobre este programa Desenrola, eu olhei até no primeiro momento, eu até talvez consegui ver com bons olhos e tal, mas como você vê Desenrola? o Desenrola? Desenrola do governo aí. Tá mais pra enrola ou desenrola? Enrola, desenrola do Nine aí. Do Nine. Do atual presidente aí. Cara, é brincadeira. O governo brasileiro não vai perdoar uma dívida de R$100. Esse programa, né, eu tinha visto com os bons olhos, tá? No primeiro momento. Eu não cheguei a ler ele por completo, mas algumas coisas achei bem interessante. Né? Esse perdão de dívidas de R$100, você que deve aí R$100 para alguém vai poder ser perdoado. Não é perdoado. Lembrando que você também, terá algumas faixas, né? Terá a faixa 1, a faixa 2, se não me engano, vai até a terceira Mas faixa. igual a música do Bruninho Davi. A faixa 1, a faixa 2, falava de um amor que dava tudo certo. Então, Mas, cara, esse atual desenrola do governo federal, ele é um programa que tem lá seus pontos positivos, né? Que é tirar o povo do SPC, né, para retomar o consumo e tudo mais. Só que a gente precisa entender também que esse programa não perdoa uma dívida de R$100, por exemplo. O seu nome sai do SPC, mas a sua dívida continua. Como que um governo que se diz que é o governo dos pobres, que é um governo que vai ajudar os pobres, como que esse governo simplesmente deixa uma coisa dessa acontecer? Eu, sinceramente, não animo com esse atual programa do governo. Espero que dê certo, porque se der certo, vai dar certo para todo mundo, vai ajudar a crescer a economia e tudo mais. Mas não acredito que o Desenrola trará um benefício muito grande para a economia brasileira do jeito que ele está feito. Eu não sei muito direitinho sobre esse governo, inclusive eu até queria ter entrado, mas eu resolvi esperar um pouco, ver como é que vai ser, para poder, né, regularizar algumas coisas, né, algumas pendências que talvez Mas é possa aquilo, né? resolver alguma Quem coisa. tá desesperado, querendo tirar o nome do SPC e tal, vai tentar aderir. Mas assim, gente, o juro ainda continua muito alto.
Porque, atenção, a sua dívida você vai continuar pagando ela e você vai continuar pagando com juro. E lembrando que a pessoa, quando faz lá a renegociação, ela está assumindo, na verdade, uma nova dívida. Exatamente. É uma Isso. dívida com desconto. Exato. Mas ela tá assumindo uma nova dívida com juros. Se não pagar, gente, o juro vai em cima dela de novo. Exato, e aí o seu nome novamente vai ser reinserido, né, aí aos... Basicamente, o que o governo vai fazer é trocar uma dívida muito alta, com desconto, e vai colocar outra dívida no lugar com a nova taxa de juros, que é muito alta ainda pro povo e tal. Agora, o que indigna um pouco as pessoas, a sociedade, é o seguinte: grandes empresas bilionárias têm renúncias fiscais monstruosas. Acho que na União chega para mais de 300 bi de reais. Por que não pode perdoar uma dívida do povo de, sei lá, de 5 mil de um cara que recebe um salário mínimo? Ou seja, são coisas assim que a gente precisa entender e saber de quem realmente que o governo está do lado. Só para dizer, todas essas dívidas do Desenrola têm garantia do governo brasileiro. Sabe para quem? Para quem? Banco. Para o banco, que já ganha um absurdo, que cobra, sabe, uma taxa de juros sobre o cartão de crédito, assim, inimaginável. Ninguém no mundo sabe que o Brasil paga, que o brasileiro paga, às vezes no rotativo do cartão de crédito, quase 500%, 600%, cara, de juro no final do ano, cara. Isso é quase 5 vezes a sua dívida original num ano, entendeu? E o governo Lula não ataca isso. Ele simplesmente... É a mesma coisa que ele fez com os carros lá. Ele simplesmente tá achando uma manobra ali para ganhar voto, pro povo achar que melhorou, não sei o que lá, para ganhar voto. Tudo bem, esse ano passa, mas pro ano que vem vai ter o mesmo problema. Se não consertar o problema estrutural da economia brasileira, não adianta. Pode fazer o desenrola, pode fazer o cashback dos carros, pode fazer reforma tributária, pode fazer essa porra de arcabouço fiscal, pode fazer reforma tributária, que é uma mentira também. Tem muitos pontos ali que não prestam, e que nem do PT é do parlamento brasileiro, tá? Então, assim, são muitas coisas que o governo ele não tenta realmente atacar o problema na base, não tenta resolver. Mas isso Ele tenta enrolar o povo. Mas isso aí eu acredito também, isso vale para todos os governos, todos os presidentes que entraram ou saíram. Enquanto não houver uma reforma política, essa é uma opinião do Rafael, enquanto não houver uma reforma política, essas questões dificilmente serão tratadas, trabalhadas e executadas da melhor forma possível para beneficiar o povo. O presidente ele tem uma parcela de culpa? Sim, claro, talvez. Bom, não sei. Mas ele não governa sozinho. Ele precisa, isso eu falei na época, quem aí não lembra do Bolsonaro, que no primeiro momento quis dar uma de machão, depois deu tchutchuquinha do central. O que o Lula não vai fazer diferente. Não é verdade. Então, assim, acho que sozinho ele não vai conseguir governar da forma que ele quer. Já vista a reforma que, embora venha aí sendo trabalhada só agora que foi, de fato, né, para o plenário, enfim, mas em contextos que serão alterados novamente. Então, assim, eu vou te ser sincero, de uns tempos para cá, eu venho até, de certa forma, tendo a esperança de que o atual governo, né, do Nine, ele poderá aí melhorar muita coisa no Eu país. não acho. Eu não acho. Eu venho Primeiro, acreditando tem essa visão, pode ser. Primeiro porque o Lula tem rabo preso. A primeira coisa é essa, o Lula tem rabo preso. A segunda coisa, você falou da reforma política, eu também acho necessário, precisa ter. Agora, a gente precisa entender o seguinte, esse negócio do presidente, basicamente muita coisa que o presidente tenta fazer, o Congresso tem que aprovar, que não sei o que lá, ir pra comissão, não sei o que lá, e depois, sabe, tudo isso vai criando um sistema muito engessado
que no final o presidente da República às vezes perde o seu poder. Óbvio, o parlamento tem um dever de fiscalizar, tem um dever de estar em cima ali, mas o parlamento também não pode ser, de acordo com o sistema presidencialista que o Brasil adota, não pode ser o motor de desenvolvimento da nação. Entendeu? O parlamento tem suas funções específicas, que é muito importante, por exemplo, a definição da atuação das Forças Armadas no nosso território. Mas essa relação presidente, deputados e senadores é uma relação muito perigosa. Ou seja, se a gente não mudar esse sistema presidencialista, que para mim está errado, a gente, como país, a gente vai fracassar e muito. Entendeu? Ou a gente adota o parlamentarismo, alguma coisa e tal, que eu acho que seria o mais adequado, apesar que o povo brasileiro já rejeitou por 2 ou 3 vezes o parlamentarismo. Ou então, cara, qualquer presidente esteja lá vai ter muita dificuldade de governar, muita dificuldade, e vai acabar acontecendo que o Jair Bolsonaro manifestou em todo tempo do seu governo uma tensão, um conflito muito grande entre presidente, Congresso e STF. Exato. Mas aí eu acredito na boa diálogo que o Lula tem, que é o que faltou, na minha opinião, na época do Bolsonaro. Eu ainda acho que o Bolsonaro, vou repetir isso gerou uma certa polêmica em alguns grupos de WhatsApp, da minha fala. Pessoal ouvindo, pode um monte, hein? Que legal, que legal. Obrigado, gente, né? Um abraço pra vocês, um beijo no fundo do coração. Amor, tá? Amor e paz pra todos nós. Afinal, o amor venceu. O amor venceu, exatamente. Deixamos o ódio, o fascismo de lado. Exato. O comunismo, né? Deixado de lado. Cara, e aí eu falei, na geral, mas como assim e tal? 2019, ainda acho que o Bolsonaro teve lá o seu bom governo e tal. E aí a gente já sabe toda a merda que foi no ano de 2020, 2021, com uma certa melhora, né, lá pro meio do ano em sequência, né, do seu governo. Ah, mas como? Emprego, depois passou, né, que voltamos ao novo normal. Acredito que aí você tem um emprego que, na minha opinião, hoje é um emprego que carrega uma nação, né? Por mais que eu sou quem lembra, né, dos Estados Unidos quando lançou o New Deal, enfim, aquela época que não tem nada a ver com o que o Bolsonaro fez. Exatamente, naquela época o governo empregava. Infelizmente o Bolsonaro tinha uma máquina na mão, todo o seu poder, né, botou o exército, né, para poder gerar menos gastos, enfim. Eu acho que ali poderia ser, e aí elevaria ainda mais o que se diz respeito a empregos. Mas querendo ou não, nesse meados aí, antes das eleições, houve essa melhora no que se diz respeito às questões de emprego. E aí o pessoal vai falar, mas a gasolina na época, né, que estava muito cara. Acho que foi no Acre, chegou a bater 10 conto ali. Exato, a gasolina estava muito cara. E ele, na forma para conquistar, né, a nação, com todo o populismo que ele queria adquirir naquela época, e eu acho que hoje o populismo é um dos piores ou um dos maiores defeitos do país, por isso que eu penso que não da América Latina em geral, para frente assim, esse populismo de certa forma atrapalha, e é o que ele resolveu fazer, ser popular. Mas eu acho que ele deixou para ser popular muito tarde, né? Aí ele fez todas aquelas medidas, mexeu os pauzinhos aqui e ali para tentar alguma coisa. Conseguiu bastante voz, na minha opinião. E aí, quando você vê que o governo tenta, ou sei lá, faz alguma coisa, o povo brasileiro, uma coisa eu ouvi uma vez, quando eu questionei
do auxílio. Bolsonaro navegou naquela história. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Exato. O Lula também. Aí, naquela época que lançaram o auxílio, eu até questionei, eu não acho que tinha que ser, não, papapá. Mas aí eu fui indagado por uma pessoa inteligentíssima, e ele falou assim, olha, Rafael, é o seguinte, se tem uma coisa que é a melhor coisa para uma nação, é quando o governo dá o dinheiro à nação. É um dos maiores investimentos. Querendo ou não, vai tirar aqui, vai aumentar ali, isso é fato, né? Mas quando o governo resolveu fazer algo em prol do governo, em prol da população, é óbvio que fazendo em prol do governo também, aí a gente percebe uma melhora. Aí o país começou a movimentar, a gasolina começou a diminuir, mas a gente sabia que isso seria uma bomba relógio de janeiro em diante. Só que, na minha opinião, acho que o Lula, com todo o seu diálogo, o seu entendimento político, que é o que faltou com o Bolsonaro, que é a questão do diálogo, penso o Rafael, e tenho esperança, acredito que vamos melhorar em muita coisa. Quando eu falei que o Lula pegou arrumado, não que ele necessariamente pegou o país organizado, não, ele não pegou o país organizado, mas ele pegou um país que estava fugindo de uma recessão que começou lá na época, né, do PT, da Dilma, né, aí veio com o Temer, o início ali com o Bolsonaro foi melhorando, né, algumas medidas aí, né, do Temer. Então, na minha opinião, Rafael, quando eu falo, pegou o governo organizado, eu falei na questão de que a recessão, eu já percebi que não estava acontecendo, ou que seria uma diminuição na recessão. Isso vai durar muito tempo, a gente não sabe. Mas acredito, sim, na esperança e com todo o movimento. A melhora no país não vai durar muito tempo. Você acha que não dura? Não vai durar muito tempo, porque é muito simples. O Brasil não produz com capacidade suficiente as coisas que o povo quer. O povo já não tem dinheiro, já não tem emprego, entendeu? Não tem acesso a coisas básicas dele, muitas vezes, principalmente a classe média, tem que pagar os tributos para ter o serviço público, mas paga também o privado. Portanto, a sensação dela é que ela paga duas vezes uma coisa só, entendeu? Então, não vai melhorar porque a economia do Brasil não saiu da estagnação da sua estrutura, que é uma estrutura de retaguarda, ou seja, que é uma estrutura antiga. O Brasil hoje não está preparado para a grande produção dos produtos, dos insumos, de tudo que a gente precisa. Enquanto isso não se resolver, a gente vai viver num ciclo onde nós vamos ter uma época feliz, legal, agradável, e nós vamos ter uma época de desastre também, entendeu? Então, enquanto a gente não entender isso e ficar caindo na conversa fiada do Lula, de picanha, cerveja, para ter a casa, para ter a varanda do Pum, que não sei o que lá, ou eu cair nessa balela desse bandido que é o Bolsonaro, dessas coisas de comunismo, de arma, que não sei o que lá, enquanto a gente ficar se iludindo com essas coisas, a gente não vai focar naquilo que é fundamental e que vai mudar a vida da gente. Eu percebo assim, para mim o Lula é um traidor, não conserta o país, como muita gente acha, e nós vamos viver numa eterna dependência de um líder. Espero que não. Acho que a gente pode construir algo novo e que dê frutos para a economia brasileira, para o nosso povo. Mas eu não acho que nem Lula, nem Bolsonaro, nenhuma figura resolva isso. Acho que só o todo que vai sentar, conversar e tentar entender os problemas do país. A gente espera uma melhora, né? Claro que eu não concordo. Estamos todo mundo no barco. Exatamente. Eu, claro que não concordo muita coisa, né, com as políticas do Lula e tal, mas de uns tempos pra cá, eu venho tendo uma certa esperança de que, por causa do diálogo, do entendimento que Lula tem, na minha opinião, com política,
com a conversa para poder aí comandar o país da melhor forma possível. Eu acredito. Falando em política nacional, aqui é a política municipal. Ano que vem, quem será? Parece que tem vários candidatos aí, né? Nomes que estão sendo falados. Vamos ver quem apresenta o melhor projeto, tem a melhor ideia para as mais variadas áreas, seja na saúde, na educação, na infraestrutura. Vamos ver quem vai apresentar um projeto bom para enfrentar os problemas que ainda persistem aqui em Monte Alegre. Mas, independente de quem seja candidato, eu acho que a paixão pelo município, o amor e a vontade de tentar mudar algumas coisinhas, isso vai ser determinante. Exatamente. Eu também espero que a população... E o que o Podmonte puder contribuir para trazer uma outra pessoa que queira, né, falar mais, que queira apresentar uma coisa ou outra para vocês da sociedade monte-alegrense, o Podmonte vai contribuir, não é, Rafa Lopes? Com certeza, essa é a intenção do podcast Podmonte, é contribuir o máximo possível para uma Monte Alegre ainda mais melhor, porque nós sabemos o potencial que Monte Alegre tem, e também na sua população. Eu espero que a população, nós estávamos falando de populismo, não deixe, né, fluir o populismo da nossa cidade. Acho que sim, é interessante projetos, olharmos o projeto, seja numa valorização de funcionários, seja numa valorização da população. O melhor projeto, a população deve estar ciente, aquele é o melhor projeto. Aquele negócio, né, cara? E pesquisa, viu, gente? Pesquisa, é a base de tudo. É aquela história. Cada um tem a maneira como vota, como quer votar, mas assim, tenta trocar o eu te conheço ou você me cumprimenta por me apresenta a sua proposta. Exato. Entendeu? É assim que a gente vai mudar, gente. Não adianta, entendeu? Porque é legal, a gente conhece, a gente topa a pessoa, tá? Mas será que só isso é o suficiente para dar um cargo tão importante para uma pessoa? É isso, o voto é de cada um e o Podmonte vai surpreender muita gente aí. A gente espera. Nessa política local. Exatamente. Rafael Lopes, e o futuro do Podmonte? Cara, o futuro... Essa semana não tivemos convidado, porque a nossa convidada teve problemas pessoais, não é isso? E aí a gente tem que respeitar isso. Claro. Mas o Podmonte terá futuros convidados. O que a gente vai conversar? O que a gente vai falar nessa loucura aqui? Cara, tudo que a gente puder trazer e contribuir para Monte Alegre, a gente vai fazer. E isso o pessoal pode ter certeza disso. Já temos uma grade aí toda organizada, toda alinhada para trazermos convidados especiais. Muito conhecimento. Nossa temporada vai falar muita coisa aqui, viu? Muito conhecimento, muito entretenimento. Então, acredito, João, que o podcast Podmonte vai contribuir ainda mais e com todos os nossos convidados. Semana que vem voltaremos com convidados especiais. Especialíssimos. Especialistas em vários e diversos assuntos. E claro, a gente aqui no Podmonte vai ter o direito da pessoa se apresentar. Vai ter um espaço para todo mundo falar os seus anseios. Exatamente, a gente vai abranger também, inclusive esse rolê aleatório irá vamos tocar em temas sensíveis, mas que vão te levar muito conhecimento, muita relevância para sua vida. Exatamente. Por exemplo, vamos falar muito de religião. Religião, a gente já tem aí convidados para falarmos. Vamos falar de religião, vamos falar muito de tecnologia. Vamos falar de música. E a saúde também, iremos tratar sobre saúde. Saúde, Rafa? Exatamente. Graças a várias parcerias que nós temos, né? Aqui o Podmonte, ele quer contribuir com Monte Alegre. É claro que se você aí, agora é um convite para você que quer patrocinar o Podmonte para que ele fala com nós. Ainda mais. Fala com nós. Chama no Zap. Enfim, nossos telefones estão à disposição para vocês. Tá bom?
E, João, então é isso. O Podmonte acredito que terá vários e diversos temas ao mês de agosto. Graças a Deus e com todas as nossas parcerias. Está lotado. Isso é bom. Dizem, O pessoal vai gostar. dizem que o mês de agosto é o mês do desgosto. Não Mas será. no Podmonte será o mês da esperança. Exato. A custo de Deus. Muita gente boa, muita gente que vai contribuir bastante com o nosso podcast. Exatamente. E mais do que isso, Rafael Gomes, gente que tem personalidade para falar sobre os assuntos. Gente que não se esconde. Nós vamos tratar sobre os assuntos específicos de Monte Alegre de Minas. Seja pró ou contra, pode ter certeza que a gente vai ouvir todos vocês. Independente da opinião. Se você gostar, se você não gostar, se você achar que fulano é burro, fulano é inteligente, pouco importa. É só a opinião do convidado, Exatamente. né? Eu respeito, Lembrando sempre claro, que sempre existe. a opinião, as conversas são sempre do convidado. Exatamente. Podmonte não tem nada a ver com isso. É responsabilidade de todo convidado que vier e se apresentar aqui conosco neste podcast. E vamos falar muita asneira também, porque disso o povo gosta. Exatamente. Em falar em asneira, Lá vem a bomba. em falar em asneira, me lembra muito, gente, o time do Flamengo. Antes, vamos falar do filme da Barbie. Ah, não. Ô, João, Puta que pariu. Deixa eu te falar. Sei Eu que já, você não eu já tô gosta cansado de daquela filme, porra daquela musiquinha mas, lá. cara, Ah, Mary Kill, filha da puta. Rapaz, ô João, Até um hambúrguer rosa não me mas por alegre. que eu exatamente é isso? De molho Onde eu rosa? quero chegar sobre porque o filme da Barbie. Como nós sabemos, o filme da Barbie foi lançado recentemente aqui no Brasil. O marketing para esse filme Foi muito bem feito. foi imenso. E ela vai aí até hoje. Por exemplo, você vai comprar um sanduíche, tem aquele molho rosa. Até que muito alegre, tem molho rosa O pra pessoal sanduíche. vende rosa. E você É, andaria de rosa, João? Hã? Você andaria de rosa Cara, pra você- prestigiar a Barbie? Não, pra prestigiar a Barbie, não. Isso, João. Prestigiar. Prestigiar a Barbie, não. Foda-se a Barbie. Eu andaria de rosa, sim. Não monocromia, né? Mas eu andaria de rosa. Eu tenho uma camiseta rosa, uma camisa rosa. Eu sei disso. Tem uma camisa rosa e tal. Mas eu fiquei bastante feliz com esse negócio lá do molho rosa lá, do hambúrguer e tal. Teve até uma pessoa que em Monte Alegre e tal, que eu ajudei no voto pra ela e ela ganhou esse da Barbie. Verdade? Verdade. Que isso? Ela ganhou? Ganhou o molho lá, negócio do hambúrguer. Mas né, ela te da deu Barbie. pelo menos um pedaço do hambúrguer. Nem um pedacinho. E essa pessoa quer falar quem, né? Sem detalhes, sem detalhes. Então, João, o filme da Barbie foi um filme, a maior estreia, viu? Em 2023. Até agora, o maior Sabe sucesso o que de esse filme tá bilheteria. parecendo? Acho que foi em 2019 que lançaram um filme dos Vingadores, não foi? Sim, Vingadores. sim. Tá parecendo aquela merda, cara. Cara. Ficou o tempo inteiro tal. Diz que o filme tinha 4 horas de duração. Pra você que não gosta, Quem tem paciência de ficar 4 horas Eu tive. dentro de uma sala de cinema pra ver uma Eu porra não de um filme? fiquei na sala de cinema, mas eu Sacanagem tive em isso. casa, pude assistir todo o filme do Ultimate, Os Vingadores, né? Avengers Ultimators. Ah, rapaz, top demais aqui esse filme, viu? E sobre a marketing, né? Da Barbie, não fugiu muito também daquela época. Se tornou, de fato, a maior bilheteria aqui no Brasil, tranquilamente, graças a marketing, Um filme da Barbie? o filme da Barbie. E isso é interessante porque para sabermos o quão o marketing ele é importante, né, no dia a dia. Eu vou falar um negócio. Eu das pessoas. prefiro mais assim, eu não gosto muito de filme, né? Prefiro mais um filme brasileiro de comédia, uma coisa mais engraçada, do que a porra do filme da Barbie. Cara, eu vou assistir. Apesar que isso tá no imaginário popular, né, tal, a Barbie. Toda menininha, né, ganhava uma bonequinha da Barbie lá. Até o Ken, né? Tem quem? Ken. E diz que tinha até Ken humano esses tempos atrás aí. Exatamente. A galera aí toda arrojada aí, né?
Mas foi chega de falar de filme da Barbie. Cara, eu queria falar da polêmica, cara. Da polêmica, aquela, assim, que deixa os... O cara descarabeado. Não é isso não. Até porque cada um coisa sabida, né? Mas de um ídolo brasileiro. Você sabia que teve, antes de você falar, e eu vou falar de novo da Barbie, teve uma música das antigas. A música da Barbie? Música, o Ken pôde... Ah, Barbie Girl lá. Eu sou a Barbie Girl. Não. Essa, eu não assisti o filme ainda, irei assistir depois de Oppenheimer, que inclusive foi lançado também aqui no Brasil. Porém, eu quero assistir a Barbie, irei assistir. E claro, tem uma música lá, top de linha das antigas. Eu não vou falar o inglês aqui agora, porque eu sou muito ruim. Qual que é o nome da música? Que é da banda, vou chutar o inglês, tá? Matchbox 20. Matchbox 20. Essa aí, meu, Push. a música Push. Push, a música Push, muito top que o Ken interpretou. Acho que não era o nome de um babalu, um negócio assim, daquele chiclete lá? Não sei, era. Foda-se. João, então assim, eu quero ver também, porque Pushes do Ken eu vou poder curtir também com o sucesso antigo aí da banda Matchbox 20. Mas, João, por que você acha que o Flamengo tá uma asneira? Você vai ter que explicar isso daí, rapaz. Eu vou falar por quê, Rafael Lopes. Por quê? O Flamengo claramente escolhe jogos. Claramente tem competições específicas. Cara, Hoje o Flamengo só quer jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. eu percebi isso no último jogo, inclusive, né? No Campeonato Brasileiro o Flamengo dorme. Eu pude acompanhar o primeiro tempo ao lado do desequilibrado João Victor. Gente, por favor, não assista jogo com o João. Não chame ele. Chame o Rafael. Pra assar uma carninha também, beber uma cervejinha, assistir o jogo do Mengão. Mas não chame o João Vitor. É desequilibrado. Mas, voltando ao assunto e ao que interessa... Não, pode me chamar. Eu sou um cara que gosta muito de assistir jogo, principalmente do Flamengo. Só que eu sou um cara emoção. Eu não consigo ver o jogo olhando o telefone. Não consigo ver o jogo sem ter o sentimento ali pelo Mengão, torcer, xingar o juiz, reclamar daquele jogador que não tá jogando nada. Eu não consigo, entendeu? Mas assim, eu sou um cara calmo durante o jogo. Será? Sou um cara bem calmo. Eu acho que não. Eu tava querendo que o primeiro tempo acabasse e esse cara fosse embora logo. Acaba logo, eu tava desse jeito. Acaba, pelo amor de Deus. Que lembra? Ainda mais o Gabriel Barbosa perder um pênalti, tá de sacanagem, velho. Cara, O cara nunca perde um pênalti, aí vai num jogo decisivo, o cara perde pênalti. Que eu pedi uma caneca com o Gabriel? Fiz questão. Aí eu vou ganhar da esposa uma caneca do Flamengo. O que acontece? Essa caneca, a minha esposa falou assim, ou é o seu nome ou é o do Gabigol. Falei pra ela, Gabigol, vou deixar o nome do Gabigol. Eu comprei uma camisa do Flamengo e eu coloquei lá Bruno Henrique ao invés do meu nome. Exato, a gente tem que... É só o nosso. Porque pra mim o Bruno Henrique é muito mais ídolo do Flamengo do que o Gabriel Barbosa. Que isso, João? Não fala um absurdo disso. Pra mim, tá, gente? Ambos têm que estar juntos pra fazer aquela função. Pra mim, mas... Só dão certo. Mas o Gabriel Barbosa é muito ídolo do Flamengo. Exato. Eu um Os gols que eu comemorei mais na vida foram os gols da Libertadores de 2019. Com certeza. Só que eu não enxergo. Essa é a diferença de quem vê e de quem enxerga, né? Só que eu não vejo só o jogo, vejo só quem fez o gol. Eu vejo todos os detalhes e tal. E a importância do Bruno Henrique naquela final foi crucial. Se o Flamengo não tivesse o Bruno Henrique naquela final, e mais no Mundial também, o Flamengo não tinha feito aquele ano espetacular de 2019. Mas eu também até concordo, acho que os dois deram e dão certo jogo. Isso não pode ser alterado. Mas agora voltando ao contexto do Flamengo escolher competições, e isso é um fato, né? Quem viu aí um jogo entre Flamengo e Grêmio pôde perceber o qual o Flamengo jogou. Botamos os gremistas na roda. Eu achei que o São Paulo era o Guardiola. Rapaz, jogou pra ganhar. 700 passes num jogo, velho.
Pelo amor de Deus. 700 passes. E os acima. Tudo bem, o passo pode não querer dizer nada, mas Cara, mas no jogo, naquele jogo, disse muita coisa. além de você ter passes, você tem uma quantidade de acertos absurdas. Absurdas. Isso é legal. Isso é legal. Agora, rapidinho, né? As rodadas de ontem do Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje nós ainda teremos América e Palmeiras, Botafogo e Coritiba e também Goiás e Grêmio. Tudo hoje, fechando aí a rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ontem, o Flamengo enfrentou o time do Atlético Mineiro. Passando aqui, ontem tivemos também Fluminense 1-0 sobre o Santos, Atlético Paranaense 3-3 com o Cruzeiro. E que jogão, viu? Que jogão. O Inter perdendo em casa para o Cuiabá. O Corinthians ganhou de 3-1 do Vascão, hein? Já uma polêmica sobre esse Vasco. E também o Bragantino 3-0 sobre o time do Fortaleza. Flamengo, como eu disse, ganhou de 2-1 do time do Atlético Mineiro. Mas, João, no final do jogo aconteceu uma coisa inusitada. Que você vai me desculpar, isso não deve acontecer em futebol brasileiro ou qualquer outro tipo de futebol, né? Pelo amor de Deus. Tava tudo bem, encaminhando para uma coisa legal. Mais uma vitória do Flamengo. De repente, uma crise desnecessária criada pelo Flamengo, cara. Tá de sacanagem. Então, na verdade é o seguinte, o Flamengo ganhou na sorte e tal, que é aquilo que eu já falei, o time pra mim escolhe campeonato e tal. Agora, o que aconteceu com o Pedro, aquilo ali é simplesmente sacanagem. O cara já não tem muitos minutos em campo, já não tem muita confiança do técnico. E ainda o preparador físico chega e agride ele. Tudo bem, o Pedro é um profissional, ele tem que trabalhar. Seja na reserva, seja como titular, ele tem que trabalhar. Agora, nenhuma agressão física pode ser permitida. E o que aconteceu foi claramente uma agressão física. Para mim, esse profissional, não sei nem se dá para chamar ele de profissional, que acompanha o São Paulo, necessita ser demitido. Não pode mais atuar no Flamengo. Os jogadores do Flamengo já estão fechados com o Pedro e isso é muito importante. E o São Paulo agora vai ter que coordenar essa situação. Porque esse mesmo preparador físico já se envolveu em brigas lá na França, foi afastado. Então a gente precisa ter a noção seguinte: o Pedro é profissional, mas o Pedro é ser humano também. O que aconteceu com o Pedro foi simplesmente o cúmulo do absurdo. E isso, gente, a gente não pode achar que é bobeira. A gente tá falando do melhor jogador da Libertadores do ano passado. O cara que foi pra Copa do Mundo como, digamos assim, uma esperança de gols, como 9 da seleção. Apesar que o Tite, a gente sabe muito bem que levou porque a galera pediu. Mas essa que é a verdade. E simplesmente ver um preparador físico e faz uma besteira dessa, é um fato assim que eu espero que nunca mais aconteça no Flamengo, porque o que aconteceu só reflete falta de comando. Agora uma polêmica, né? Vasco cairá. Cara, não adianta nem falar. Não adianta nem falar que o Vasco vai se manter na Série A. Era difícil. Isso por si só já é difícil, gente. Exato. Eu acho que o Vasco hoje é lanterna. Até o Coritiba, que não vencia jogo nenhum, começou a vencer uma batida de jogo aí. E agora, eu acho que o Coritiba tá quase saindo da zona de rebaixamento, se eu não me engano. Curitiba vem Embalado. Bem bom. É igual o nosso querido Bragantino, né? Que lembrou, e lembrei daquele pífio 4-0. Aquele jogo foi comprado. Não adianta. Ó. Aquele jogo foi comprado. Aí depois ainda reclama e fala pro Flamengo não escolhe jogo. É brincadeira, gente. É sacanagem. Mas o Vasco cairá. E eu espero que o Botafogo vire de fato o cavalo paraguaio. Já Não deu esperar. notícias, viu?
já deu indícios nos seus últimos 2 jogos. Foi só o Santos jogar um pouquinho melhor, quiser jogar mesmo e tal, o Botafogo já teve extremas dificuldades. Mas os caras também estão muito abençoados, os caras estão ali, sabe? Tá no piloto automático ali, o Botafogo e tal. O problema é que se o Flamengo quisesse, o Flamengo já era líder do Campeonato Brasileiro. Era ou não era? Brasileiro? Tranquilamente. Com uns 10 pontos à frente do segundo colocado. Exato. Os caras não querem, velho. Ô, João, o grupo da 777 do Vasco é o seguinte. Que é O grupo da SAF do Vasco, que tem clubes aí ao longo do Diz que tinha tão flamenguista lá. ano. Tem clubes aí ao longo do ano, mas os clubes costumam cair. Ou ir de mal para pior, para mais fundo do poço. Quem aí acompanha também o campeonato europeu, o campeonato alemão, o Hertha Berlim vendeu, né, para a SAF da 777 e saiu de mal para pior, João. De mal. A SAF tem essa cruz aí que ela carrega, viu? Cruz de Malta? Exato. Por mim, o Vasco pode ir pra Série B, Série C, Série D. Pode nem ter divisão. Igual o nosso querido Triângulo. Mas o Triângulo, pelo menos, é muito melhor que o Vasco, na minha opinião. Se deixar até ganha até do Vasco, tranquilamente. Cara, a gente espera muito ainda nesse campeonato brasileiro. Acho que ainda também tá muito cedo em relação aos outros times. Por exemplo, hoje na vice-liderança é o Grêmio. Mas eu não acho que o Grêmio Que o Flamengo deitou e rolou. É brincadeira. Eu não acho que o Grêmio vá jogar tudo isso até o fim, né? Porque depende... Não, e não chegou nem no final do primeiro turno lá do campeonato. Então, assim, eu acredito. As 4 posições, aquela que eu falei anteriormente aqui no Pódio Monte, hein? Como o Pódio Monte, ele sempre antecede a um fato, né? Que... Momento, mãe. Aqui eu tinha dito que teríamos aí Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Grêmio No G4. no G4, viu? Não é o gol. É G4. Então, vocês podem ter certeza que vai ser assim, né? Se o Flamengo não der trabalho pro paraguaio, né? Botafogo. Mas... Lembrando que quem não lembra do Arsenal. Você acompanha a Premier League? Não, mas um amigo meu acompanha. É muito torcedor do Arsenal. Arsenal foi o cavalo paraguaio. Ficou com muita raiva do Arsenal. O time com 15 pontos à frente, 10, sei lá, conseguiu perder. É claro que aí você tem o Manchester City, enfim, aí a gente tá falando de Manchester City também. Como nós estamos falando do Flamengo, tem as possibilidades, nós estamos falando aí do Manchester City, que tinha chances claríssimas. Será que teremos Manchester City versus Flamengo na final do Mundial? Pensa, eu quero, viu? Eu quero. Puta que pariu. Você já viu Manchester City Vasco? Manchester City Tem o meme do Manchester City e do Vasco na final do Mundial. Inclusive, uma pessoa me falou que tem um meme do Raça Negra. Você sabe que meme é esse? Não sei. Eu também não sei, eu queria saber. Se alguém souber, diz que tem um meme do Raça Negra. Eu não sei qual que é esse meme e tal. Eu queria tô curioso. Vamos descobrir aí esse meme. Então, acredito que quem acompanha aí também ao campeonato inglês viu que o Arsenal era o time que estava jogando, né? Aquele lindo futebol, e no fim a gente já sabe o que deu. O técnico do Arsenal fez estágio com o técnico do Manchester City. É um grande técnico, viu, João? Inclusive, o Manchester City tem um Guardiola, né, lá na Inglaterra, e aqui no Brasil nós temos o Guardiola. Não é Guardiola? Guto Ferreira. Guto Ferreira, hein? Bom técnico, bom técnico. O que no Brasil, como é que fala, troca de técnico igual troca de meia, né? Exato, eu sou muito contra isso. Eu acho que, assim, você até um dado momento... Até porque tem gente que até hoje não esqueceu o Jorge Jesus no Flamengo, né? Não esquece e nem vai esquecer. Dorival, na minha opinião, fez um trabalho melhor que Jorge Jesus, tá? Polêmica? Polêmica. Dorival melhor que Jorge Jesus? Dorival Júnior
é melhor que Jorge Jesus? Responde aí nos comentários. Vocês flamenguistas aí, hein? Vocês flamenguistas aí, respondam pra gente. Dorival Júnior foi melhor que Jorge Jesus? Gente, a gente não tá falando aqui mais ídolo, mais especial tal. A gente tá falando como técnico mesmo. Até porque o Jorge Jesus, pelo Flamengo, não tem um 7-1 no currículo. Dorival Júnior tem. Exato. Ou melhor, Dorival Diola. Dorival de jogo. O Dorival, ele foi um excelente técnico para o Flamengo. Até hoje a gente não entende o que aconteceu, porque existe o fato bastidores que possam justificar sua saída ainda esse ano do Flamengo. Todos nós esperávamos, né, uma continuidade do trabalho. Mas infelizmente já sabemos a cagada que aconteceu. Tá aí, ganhamos de presente Vitor Pereira. E eu não sou contra o técnico, tá? Na época eu acho que jogadores, assim como fizeram com Dominic Torrente, fizeram também tem aquela Paulo Souza, um dos mais injustiçados no Flamengo. Fizeram também os mais injustiçados. O Vitor Pereira. Isso aí são jogadores, na minha opinião, que... O Vitor Pereira foi um dos últimos técnicos que eu mais pedi demissão. Normalmente eu não peço demissão, gosto da continuidade. Pra mim o Paulo Souza fez um baita trabalho no Flamengo. O problema é que os caras literalmente não quiseram ir. E a prova disso era que jogos específicos que necessitavam de ganhar, como a Libertadores e a Flamengo Copa do Brasil, o Flamengo ganhava. O Paulo Souza, por mais que geral fale mal, inclusive na época de Domenic, o nosso amigo João, o Domenic, ele entregou o Domenic no frigir dos ovos. Eu pedi a demissão dele, porque eu não aguentava mais. O cara perdia de 4-0 em entrevista. Mas era muito era muito esquisito lá. Era muito esquisito. Que lá não tava certo. E aí isso aconteceu novamente com o Paulo Souza e novamente, na minha opinião, com o Vitor Pereira. Como diria a música do sertanejo, algo de errado não está certo. Exato. É que eu não lembro agora em qual música que é, mas tem essa música. Mas eu confesso que a saída do Vitor Pereira fez bem ao Flamengo. Você esperaria... Então, a segunda temporada seguida. Você esperaria o Jorge Jesus? O Jorge Jesus pro Flamengo? Eles encerraram o seu contrato. Você acharia que estaríamos na... Por exemplo, na oportunidade, agora que aconteceu, que o Jorge Jesus viria ou não viria pro Flamengo, o Flamengo teria que esperar 13 jogos pelo Mister. É brincadeira, gente. 13 jogos é muita coisa. Agora, aí eu já não acho correto, tipo, esperar esse tanto de tempo pelo Jorge Jesus e tal. E por isso eu fui a favor, tipo assim, se o Mister quisesse vir, é na hora. O cara é ídolo pra caralho do Flamengo, então pronto. Agora, como ele ainda teve que esperar lá, não sei o que lá, o time dele ser campeão, aí também era foda, né? Então aí, no fim, eu falei, pô, o Jorge Jesus tem que parar de cu doce e tem que falar, vem ou não vem logo. Se não quiser vir logo, vamos pra outro técnico e tal. Aí por isso que eu achei que o Mister sacaneou o Flamengo, e por mim essa história do Mister já tem que estar enterrada. O Fenerbahçe ganhou, né, a Copa da Turquia. O Mister ganhou lá, porra, da Copa da Turquia. E garantiu a vaga pra Conference League. Então, assim, lá fora, ele, na minha opinião... Fracassou. De novo. Deveria ter ficado no Flamengo. Mas falar de Flamengo, para não ficar muito só Flamengo, Corinthians. Será que teremos mais uma final entre Flamengo e Corinthians? Cara, eu não quero, não. Sinceramente, eu não quero. Corinthians é um time, assim... sei lá, eu não gosto muito do Corinthians, cara. Pra mim, o Corinthians é mais rival do Flamengo do que o Botafogo, por exemplo. Corinthians. Eu, com certeza, penso assim também. Acredito que é desse jeito. Sinceramente, eu gostaria de uma final com o São Paulo. Isso eu gostaria. Eu acho que essa final será bem diferente do ano passado. E, em geral, falava aí do Vanderlei Luxemburgo, que fazia
começou mal, e aí depois, né, conseguiu, aí o cara conseguiu ganhar jogos importantíssimos para se manter no cargo. Não, aí... Cara, eu não gostaria de uma final pro Corinthians. Mas eu acho que será a final contra... Nós teremos essa final exatamente contra o Corinthians. Eu gostaria de uma final contra o São Paulo, isso eu gostaria sim. Esperar e aguardar. Aí eu acho o time do Corinthians mais traiçoeiro do que o São Paulo. Já vamos falar da polêmica aqui do Podmonte, a polêmica mais... Da semana. É a polêmica da semana, né? A nível mundial. A nível mundial. É incrível isso daí. Tá na coluna do Léo Dias, isso? A gente tem que ver. João, antes de continuarmos, agradecer aos nossos patrocinadores, a Hemiotech e-Design. Você aí que está em busca de soluções criativas, né, e profissionais, conheça a Hemiotech e-Design, com equipe especializada em criar aí logotipos impactantes para a identidade visual da sua marca. A Hemiotech e-Design está unindo tecnologia e inovação em todas as suas necessidades. E agradecer também ao Thiago Imóveis Rurais, especialista em imóveis rurais em Monte Alegre e região, imóveis urbanos, retomadas também com desconto em todo o Brasil, viu? Então, o Thiago Imóveis Rurais, nosso amigo Tiagão, você pode entrar em contato através do WhatsApp 34 999 60 65 83. E também acesse o site, viu? thiagoimoveisrurais.com.br. Então, fica aí o muito obrigado aos nossos patrocinadores. Mais do que patrocinadores, parceiros. Investidores. Você fica feito o convite novamente. Você que quer ajudar o Podmonte a crescer ainda mais, com mais qualidade. E é o seguinte, o Podmonte... Não aceite imitações. Exato. Sem cópias aleatórias por aí. Não aceite imitações do Podmonte. E você que deseja participar, fazer o seu patrocínio e contribuir conosco, estamos também à disposição. Novamente, está feito o convite. Chama no Zap, na rua, onde você quiser. Nós estamos sempre disponíveis para você, viu? Tiago Imóveis Rurais, especialista em intermediação e avaliação de imóveis rurais em Monte Alegre, região. Visite nosso Facebook e Instagram, Tiago Imóveis Rurais. Acesse nosso site tiagocorretor.com.br ou WhatsApp 34999606583. Está em busca de soluções criativas e profissionais? Conheça a Hemiotech Design, com equipe especializada em criar identidade visual. Hemiotech Design, unindo tecnologia e inovação para todas as suas necessidades. E aí, João, bora então pra polêmica do dia. Do dia, da semana. Qual que é a polêmica, Fel Lopes? Cara... Que esteve nos trend topics do Twitter. E conhece o Pedro Scooby? Você conhece? Você lembra do Pedro Scooby? Se não fosse coisa do Big Brother, eu não sabia quem era, não. Pois é, cara. E o Neymar? Neymar eu conheço. Essa polêmica é estranha, né? E a gente vai trazer aqui no podcast Podmonte um pouquinho... As notícias dão conta que houve um surubão entre Neymar, Pedro Scooby e o que é a outra mulher lá que você falou? Tinha a Sofia Barclay, trans, né? Mulher, trans, influenciadora. Não quer dizer que o Neymar está em novas aventuras. Furtando pros dois lados. Nossa. E ela ainda falou, viu? Que os dois estavam fazendo... Neymar e Pedro Scooby? Meu bicho. Tiveram relações entre eles, viu? Pessoas muito... Como é que eu vou te falar? Muito liberais, né? Neymar e Pedro Scooby. Exato. A declaração foi feita... Agora a gente entende por que o Neymar não joga no Paris Saint-Germain, né? Sempre tá de férias, sempre tá com a lesão. A gente entende por que ele vem sempre que dá um carnaval aqui no Brasil que o Neymar tem que jogar lá na Europa,
E tem umas folgas lá, né? Tem uns negócios. Mas tá? não, eu vou abrir aspas agora aqui. Não sou eu que estou falando. Isso porque ainda tem aquele negócio do surubão de Noronha, né? Do povo da Globo. Viu? Olha só, declara. E esse é de Neymar Júnior, né? O maior, o cara mais famoso brasileiro que tem. Exatamente, né? E será que isso é verdade? Já está confirmado? Eu não sei, eu particularmente não sei. Os apresentadores, quando ficou sabendo disso, ficaram perplexos. Né? Lembrando que isso foi no programa do Chupi, né? Da Rádio Metropolitana, né? Enfim, essa Sofia disse, vou abrir aspas, era sem limites, sem barreiras, eu só ouvia os gemidos. Enfim, eu não tô Do aqui. Neymar? Vixe. Vixe. Abre aspas. Rolou um quartetão. Eu acho que foi só duplo mesmo. Que isso, gente? Abre aspas, enfim. Neymar Júnior, o ídolo brasileiro das crianças. É esse cara aí, gente. Assim, eu respeito, viu? As decisões do Neymar aí. O Neymar não casou recentemente, pediu desculpa no Instagram lá pra mulher lá. Como é que chama a mulher do Neymar? É Bruna? Acho que é Bruna. Marquezine? Não, é outra Bruna. É outra Bruna. Eu acho que é outra Bruna. Enfim, essa Sofia fez essas declarações, diz que rolou um quartetão. Abre aspas. Não. Abre aspas. Os dois. Não. Isso Então assim, gente. Isso... Não, pô, é isso aqui eu acho que tem que falar. Rolou um troca-troca. Abre aspas. Tinha até cheiro de bosta. Então, essa polêmica do Neymar, Pedro, desculpa pra quem quiser, depois só digitar no Google, dá o Google aí. Polêmica Neymar e Pedro Scooby. E Sofia, a influenciadora trans Sofia Barclay, certo? E você vai lá, Barclay. vai tirar suas conclusões sobre o fato, o acontecimento. Menino, será que agora ainda é menino Ney? Ou será que já é adulto Ney? Eu não sei nem do que se trata. Porque Neymar era tratado como menino Ney, né? Talvez ainda seja um menino, né, que queira conhecer o mundo. Afinal, ninguém conhece tudo, né? Exato, né? Tem umas coisas assim que... Dizem que pra tudo tem a sua primeira vez. E o Neymar tá experimentando, né? Tá vivendo a vida do Neymar. Tá vivendo a vida. Deixa ele viver, né? Garoto Ney, adulto Ney. Assim, O Neymar não vai ser pai, inclusive? vai ser pai. E quem que- Neymar que vem se envolvendo em algumas polêmicas, né, ao longo aí de praticamente um mês. Tem essa do Pedro Scooby Da esposa lá. e anteriormente a traição, né, em que ele humildemente até pede desculpa, né. Você perdoaria uma traição, João? Uau. E você? Essa pergunta é diretamente pra você. Claro que não, mas a Bruna, tudo indica, eu acho que é a Bruna. É Bruna. Ela É Bruna, tudo gente, indica- mas não é o Marquezine. Tudo indica que perdoou o menino dele, Neymar Júnior, que é pai de uma menina, né? do menino. Vai ser, né? Pai, né? Já é de um rapaz. Mas assim, o Ronaldo, o Ronaldo fenômeno. Há um tempo atrás, veio na polêmica também, com Sim, com pessoas aí, né, diferentes, então, a comunidade. exatamente, então, agora é o Neymar nessa com o Pedro Scooby. Se é verdade ou não, Neymar está fazendo jus aquela música lá do Lulu Santos, lá, consideramos justa toda forma de amor. é incrível isso daí, meu João, é incrível. Mas, segue lá, pelota. É isso aí, gente, está ficando, né, mais uma vez, infelizmente, estamos chegando no final do podcast Podmonte, mais este episódio, rolê aleatório, e apresentaremos mais rolês aleatórios, viu, João? E com convidados. Um rolê Convidados bem aleatório, especiais. poderá, já quero adiantar aqui, ao menos E mais novidades do caso Neymar Júnior traremos aqui. Traremos aqui, viu? Já adianta o nome, né? O nosso amigo João Pedro já disse que quer participar e dá participar. O rolê aleatório vai ser isso. Nós vamos discutir diversos Tem gente, um monte de alecrense espalhado pelo Brasil aí, que tá aceitando vir aqui no Podmonte. E a gente vai conversar, hein, gente? lá de Brasília. Temos gente, hein? Não só de Brasília, a gente vai estar ouvindo também pessoas da região.
de suma importância, seja para Monte Alegre, como também para toda a região. Monte Alegrenses do Iapoque ao Chuí, todos convidados para abrilhantar cada vez mais o nosso querido Podmonte, o original. O original, o primeiro podcast de Monte Alegre. Só temos a agradecer a você que ficou até aqui com a gente, ouvindo o Podmonte. Em breve, Podmonte com cortes, hein, gente? Esperem. Para vocês aí, aguardem, teremos alguns cortes e dando tudo certo, Podmonte, quem sabe, áudio, vídeo, uau. Em breve. Aguarde, é isso aí. Um abraço para vocês, tudo de bom hoje e sempre e até o próximo domingo. E Rafael Lopes, o povo que te conhece tá esperando aquela famosa frasezinha sua. Irmão, bora? Isso. Até mais. Okay.